eu estou muito feliz porque vai chegar essa quantia de recursos aqui no Vale do Mamanguape. Quero dizer que tem uma agenda com a diretora do nosso campus, quarta-feira à tarde, onde iremos tratar desse assunto, pormenorizar o processo de aplicação. E também com a reitoria ainda essa semana. Professor, boa tarde. Desde já, uma satisfação receber o senhor aqui. Até, Felipe, quando eu observei o professor com esse chapéu Panamá, eu achei que era Reinaldo Azevedo, viu, Felipe? Porque parece muito. Reinaldo usa muito um desses, né? Não, e o perfil de esquerda combina muito também, viu? Combina. Professor, desde já o senhor dá um exemplo e mostra para muitos políticos da região que para conseguir alguma coisa, Álvaro, para o bem do povo, não é obrigado a ser político, não. Então, está de parabéns. Verdade. Eu, como educador, fico muito feliz, porque eu vejo que falta investir muito ainda na educação. Tem que ter compromisso com a educação como ele tem, né? E tem que gostar daquilo que faz. Falta investir muito. E muito, né? Professor, A luta é grande. a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: quantos cursos hoje o Campus 4, Rio Tinto, Mamanguape, oferece à população? E não sei se o senhor sabe, qual é a quantia de dinheiro que entra para manter o Campus 4 aqui na região? Pronto. Nós estamos numa região que tem uma população de 396.338 habitantes. Essa é uma região que nós atuamos em 22 municípios aqui, mas nós recebemos, por causa dessas novidades que apareceram na educação, nós temos alunos aqui não apenas do Vale do Mamanguape, mas do sertão da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, da Bahia, gente que é de Minas Gerais, do Amazonas, do Rio Grande do Sul. Nós temos um campus hoje que não é mais local. Essa é uma questão que nós todos precisamos entender. Nós, educadores da universidade e nós, educadores da rede pública. Os nossos munícipes que estão indo para o Enem estão disputando com o Brasil. Não estão disputando só com os da terra, com os filhos da terra. Então essa é a primeira questão. A segunda resposta sua, nós temos o curso de secretariado, pedagogia, letras, contabilidade, antropologia, ciência da computação, sistema de informação, matemática, design. E temos mestrado em antropologia, letras, ecologia. E também temos ecologia na graduação. Esse é um dado importante aqui na região. Em termos de recursos, só para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos 396.053 centavos no orçamento do CCAE, que foi previsto para 2019. Esse é o orçamento, Felipe, que eu já passei uma cópia para você. Aqui no segundo parágrafo, eu até trouxe aqui para vocês aqui um brinde todo especial, que é o nosso balanço do ano passado do Centro de Ciências Aplicadas em Educação. É um balanço que eu dou para vocês, com informações precisas sobre todos os cursos. Seja, professor, O orçamento de 2019 é 396 mil? Exatamente. mas não veio tudo não, viu, Felipe? Aqui diz o seguinte: Previstos para 2019. que apenas até o momento foi liberado 198 mil. Até junho. Não, aí foi liberado até 13 de junho de 2019. 198 mil, não é isso? Ou seja, muito pouco, né, professor? Muito pouco. E então, Esse orçamento foi reduzido? Houve corte? houve vários cortes. Eles liberaram uma parte, mas depois... Então, nesse momento onde a universidade estava numa crise enorme, porque todo o recurso havia sido paralisado, não é? Estava engessado, não podíamos gastar nada, não é? Houve uma contenção de recursos pelo governo federal. O Frei Anastácio nos fez uma visita e, após participar da 12ª exposição dos expoentes da educação, onde entregamos
comendas a educadores da região que fizeram por merecer durante toda a sua trajetória. Então nós nos reunimos e entregamos as comendas. O Frei Anastácio participou da entrega também de uma comenda e nós aproveitamos para ter um diálogo com o Frei Anastácio, dizendo da nossa situação. Também a nossa diretora, a professora Angeluce, estava presente, e entregamos um ofício solicitando um apoio para o nosso campus. E ele sensibilizou-se com a situação, e a situação inclusive que estava na pauta, que era a demissão dos servidores contratados. Então, esse processo estava em marcha, ele ficou muito sensibilizado, além da precariedade que estavam vivendo em termos de material, em termos de racionamento de material, de combustível, não é, de energia, enfim, ficou muito sensibilizado e destinou então a emenda para o Campus 4, e nós estamos muito agradecidos ao Frei Anastácio por esse apoio ao nosso campus. Professor, no ano de 2019, houveram aí alguns cortes nas áreas de pesquisa das universidades. Esse corte chegou a afetar a área de pesquisa aqui do Campus 4? Ou essa realidade foi para outras universidades? Não, veja, quando você tem um racionamento de peças de transporte, a caminhonete, o Fusca, ou qualquer outro veículo da universidade, tem problema de manutenção e não pode comprar peça, então fica difícil você fazer uma viagem. Quando você tem que racionar o combustível da universidade para se deslocar de um canto para outro, isso atrapalha muito. Então aqui nós sofremos muito com um problema de transporte para deslocamento, né? As pesquisas de campo, as viagens de campo, eu mesmo já custeei muitas viagens de campo com os meu orçamento, né? Meu orçamento de professor. E assim muitos colegas. Porque ou a gente faz esse processo e tira do bolso para fazer as nossas viagens, para coletar dados, ou para fazer contato com as comunidades, ou então o processo fica a desejar. Então, para manter a qualidade do serviço, muitos colegas como eu se dedicam dia a dia para ver o Campus 4 e a universidade com o ensino de qualidade, mesmo diante das circunstâncias que todos nós acompanhamos pela mídia. Essas circunstâncias que vocês aqui dessa rádio têm anunciado à população. E aqui eu quero, de corpo presente, fazer um elogio a essa equipe que se instalou aqui na Rádio Consolação. Vocês realmente estão de parabéns, porque estão trazendo temas da política, mas temas da economia, temas da sociedade. Nós temos que analisar o coletivo das informações. Eu não posso nem ir somente pelo campo da política pura e nem só pelo campo dos movimentos sociais. Eu tenho que fazer um processo de articulação e vocês estão bem nesse jogo. Professor, uma pergunta política, até porque aqui o viés do programa é político. Eu observando aqui o mapa eleitoral de 2018, eu vejo que Frei Anastácio teve uma votação muito boa em Rio Tinto, uma votação de 792 votos, o que elegeria com sobra em Rio Tinto um vereador. E vejo agora que o próprio Frei ajuda a região através da sua pessoa. O senhor tem um desejo, já que hoje é um morador da região, posso dizer assim, porque é conhecido em várias cidades, de ser um pré-candidato a vereador em Rio Tinto? Olha, essa... Já recebeu o título de cidadão rio-tintense também. E agora já vai na rua, né, sentimento. Eu quero dizer que essa é uma pergunta que algumas pessoas têm feito a mim. E eu rezo muito, sabe? Eu rezo muito. E vou ao Juazeiro todo ano pedir a bênção ao Padre Cício para que ele possa me dar discernimento do que fazer. E acredito que tenho buscado contribuir na política, no movimento social,
na universidade, porque eu acho que o cidadão ele tem que agir, ele tem que se posicionar. Agora, se posicionar com fundamentos. Inclusive, é muito importante, e o Chimeca aqui tem feito um apelo fundamental nas redes sociais, para que as pessoas possam se posicionar, mas com fundamento. Não fazendo da rede social uma algazarra. Não, política é coisa séria. Se numa cidade falta biblioteca, as escolas estão fechadas, ou tem um problema no transporte público, vamos tratar isso com o devido respeito. Né? Todo problema merece respeito. Ao invés de chacota, todo problema merece respeito. Deve ser analisado. E no caso da política, as questões são colocadas muito assim, como se fosse uma coisa... Campo de batalha. Um campo de batalha. Então, eu acho que todo mundo tem o direito de ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal, mas eu me coloco à disposição de todos. Tenho, inclusive, dialogado com candidatos a prefeito em várias regiões, mesmo que não seja do meu partido. Vou lá, eles me perguntam a opinião enquanto sociólogo, eu vou lá dar opinião, porque eu acho que o político ele deve dialogar, seja com a sociedade, ou seja mesmo dentro do campo da política. Né? Para ser vereador, tem alguns predicados que são fundamentais. Eu acho que é preciso ter muito mais serviço prestado do que eu. Eu tenho pouco. Eu tenho 11 anos de Rio Tinto. Estou nessa batalha pela educação. Vou continuar. Por isso que eu vou a Padre pedir forças. Por isso que eu vou aos encantados, né, indígenas pedir força. Porque essa é uma batalha muito difícil. A luta para que a gente possa, como disse Paulo Freire, ter uma sociedade onde haja o diálogo, onde as pessoas possam dialogar, sendo ou não candidato a vereador. Professor, despertou a curiosidade aqui minha, já que você está 11 anos na cidade de Rio Tinto, e eu vi o seu companheiro de Tauã, na entrevista de Tauã, que ele veio apresentando a Associação dos Moradores da cidade de Rio Tinto. É um tema bastante complicado e polêmico, as casas de Rio Tinto. Como você analisa isso como um professor, como uma pessoa que já gosta de Rio Tinto, que ama Rio Tinto? Qual a sua mensagem e sua visão nesse processo das casas de Rio Tinto? Por que eu moro em Rio Tinto? Desse tempo todo eu passei 2 anos morando em Mamanguape, o restante todo em Rio Tinto. Porque em Rio Tinto eu encontrei um forte pertencimento. As pessoas gostam de Rio Tinto. As pessoas que ali moram gostam dali, vivem ali, andam na rua, conversam. Isso eu gosto demais. E eu acho que o advogado que teve aqui, Tauã, foi muito feliz na colocação. Porque a questão social de Rio Tinto é muito grave. É uma das regiões, eu acho que do Brasil, que podemos ter uma anomia social. Tem um teórico chamado Durkheim que falou da anomia social. É a ausência de regras. Então, a ausência de regras leva todo mundo a tomar uma posição. Por outro lado, você pode, do campo psicossocial, você está mexendo com um tema e colocando a população num processo de vulnerabilidade social, psicológica muito grave. Entendeu? E do ponto de vista jurídico, há uma insegurança jurídica muito elevada. E quando a gente se debruça, e eu estive com o Dr. Marcos Cavalcante, desembargador desse belo estado, e Dr. Marcos nos deu uma aula de como a família Lundgren se instalou aqui na região. E eu acho que as autoridades deveriam ter uma aula com o Dr. Marcos, porque o Dr. Marcos leu todo o processo antigo de como se configurou
a região e como se configurou o que se chama de escrituras, né, de terras da região. Então, Dr. Marcos Cavalcante tem uma leitura muito elevada. E seria de bom tamanho que a Câmara de Vereadores de Rio Tinto, por exemplo, convocasse o Dr. Marcos para uma conversa sobre esse processo, até a título de esclarecimento a nível E de fato ele conhece como ninguém a história de nossa região. Né? Exatamente. Então, para mim, eu como morador um breve morador de Rio Tinto, eu diria, em primeiro lugar, na conjuntura atual, a companhia, que foi um grande império, e esse império transferiu recursos para outros lugares. A fábrica faliu, mas o império transferiu recursos para outros lugares e deixou um entreposto para coletar os espólios da região. E é um volume considerável, muito considerável esse espólio. E você tem uma população à mercê dessa situação. Mas essa companhia já saiu de uma situação de não negociação para a abertura de negociação. Isso é um passo importante. Por outro lado, o movimento social teve a capacidade de reunir num grande espaço prefeito, deputados estaduais, federais, a Câmara de Vereadores, o pároco da cidade, ou seja, as autoridades. Quando é que um movimento social consegue mobilizar? Quando é que um movimento social consegue fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Paraíba? Qual foi o movimento social nos últimos anos que conseguiu fazer 2017, isso? Né? Entendeu? Então, há toda uma circunstância que a gente precisa levar em consideração. Olha, eu fiz uma entrevista e está publicado no meu Face com Dona Pada. Quem é Dona Pada? É uma mulher de mais de 90 anos que mora lá em Oiteiro, que os pais e os antepassados dela já moravam lá, e você vê aquela mulher numa situação de poder ser despejada? Não. É preciso que a gente tenha também outras leituras para a gente fazer. E acoste essas leituras com coisas fundamentais. Não é? É preciso que existam vários laudos. Um único laudo não é possível. Segundo, eu creio que a antecipação de posicionamento enquanto há processos tramitandos, por isso que eu não quero me colocar finalmente, porque existem vários processos tramitando. Não é? Há poucos dias, inclusive, a gente viu 2 reuniões em João Pessoa. Uma reunindo a esfera pública e outra reunindo a esfera dos movimentos sociais sobre o tema. Então, de modo que eu creio que o povo de Rio Tinto deve pensar na liberdade, porque a liberdade é uma coisa muito importante para a vida das pessoas. Você com liberdade, você pode ampliar seu banheiro do jeito que você quer, você pode doar a casa em seu nome para outra pessoa, vendê-la para outra pessoa, você pode fazer todo um movimento. E a sociedade pode se desenvolver. O que eu não posso é estagnar uma sociedade. E o Império estagnou a sociedade de Rio Tinto. A sociedade de Rio Tinto só veio dar um passo a mais a partir da instalação do Campus 4 e de outros empreendimentos. Oxalá que Tupã nos ouça e que a cidade de Rio Tinto se renove daqui para frente. Ok. Chegamos à reta final do programa, o assunto, o tema estava muito bom. Teríamos aqui muitas outras perguntas a serem feitas, mas teremos outras oportunidades. Mas eu quero só entregar para vocês aqui duas publicações, uma para o Álvaro, porque eu estou devedor dele, tá certo? Que é sobre os movimentos sociais aqui na região, e outra para o nosso amigo
Esse aqui eu já tenho, aquele de lá. Obrigado. Porque você já recebeu, Isso, já tenho daqui. tá certo? Obrigado. Então, mas em breve está saindo um novo livro aqui do Vale do Mamanguape, que é a maneira que eu tenho de agradecer a esse E povo bom que me colaborar acolheu. também com conhecimento e informação. Quero agradecer imensamente ao povo do Vale do Mamanguape que me acolheu, em especial Jacaraú, do qual eu sou cidadão jacarauense. Inclusive E o Rio Tinto. vereador Peron manda aqui para o senhor um abraço. Quando ele vir agora, vai revelar qual Muita gente comentando aqui na live, viu? qual é o senhor de Cássio, Rio Tinto, vai revelar para o seu pai. Na próxima, né? Na próxima. Tá bom. Ok, tá o Peron aqui, tá o Sidival Copino lá em Rio Tinto, o professor Azevedo Melo, presidente do sindicato, o Kim Canato respondeu aqui, o El Carlan, muita gente aqui interagindo com a gente. O Márcio Mortadelo. O Nildo de Oiteiro diz aqui, Grande Paulo, estou na escuta, lá em Oiteiro, viu? Escutando aqui o programa, né? Elievo também, Elievo, Dantas, né? muita gente escutando aqui, agradecer a todos pelo carinho da audiência e dizer que O vereador Panorama Barra 92 também, né? Que tô vendo. Barra, mandou isso. aqui. Dizer que o Panorama 92 é isso, né? Esse show de democracia e espaço para todas as versões. Isso é importante. É dessa forma que a gente contribui para uma sociedade.